Vamos falar um pouquinho de insights. Hoje eu vou falar um pouco com você sobre os tipos de empresas. Vamos falar um pouquinho aqui então sobre os... Deixa eu colocar aqui. Tipos de empresas. Agora eu vou falar com você sobre os tipos de empresas e como você vai ganhar cada vez mais rentabilidade na sua carteira aplicando o que eu vou falar aqui sobre os tipos de empresa. Então, se você curte, gosta desse assunto, fala comigo também. Esse vídeo vai para o meu canal no YouTube, então se você assistir no YouTube, já se inscreve, não deixa de se inscrever, mas eu sempre estou trazendo aqui. Você que está assistindo pelo Active TV, você pode se inscrever no meu canal do YouTube também para reassistir isso aqui, porque eu vou dar uma aula sobre os tipos de empresa e como você pode ganhar mais se aproveitando desse tipo de estudo, desse tipo de análise. Aqui a gente separa os tipos de empresa entre empresas de, principalmente no Brasil, a gente vai ter esse tipo de empresa aqui, ó. Crescimento. Peraí. Crescimento lento. A gente vai ter as empresas de crescimento lento. A gente vai ter as empresas de crescimento rápido. Meu Deus do céu. A gente vai ter as empresas de crescimento rápido. Vamos ter aqui também as empresas cíclicas. E as empresas em recuperação. Eu vou falar com você o que você tem que ficar de olho em cada uma delas, porque ficando de olho em cada uma delas você consegue rentabilizar mais nesse tipo de empresa. Eu vou falar primeiro para você como a gente vai identificar essas empresas. E a gente vai identificar essas empresas pela receita, lucro e patrimônio inicialmente. Por que receita, lucro e patrimônio, Jean? Toda empresa funciona da seguinte forma, todas, não importa se é uma empresa pequena, se é uma barraquinha de cachorro-quente ou se é a maior empresa do mundo. Todas elas funcionam da seguinte maneira. Toda empresa busca, primeiramente, receita, vender algo, ou um serviço, ou um produto. E é através dessa receita, então ela vender, Jean, vendi esta caneca para você. Ok, você me vendeu, eu te paguei R$50, R$50 é a sua receita. Com esses R$50, você vai ter que ter comprado uma caneca e ter feito a venda para mim. Então, você tem que ter uma margem de lucro. Segundo objetivo da empresa. Primeiro é receita, segundo é lucro. E isso que acontece nas empresas. Primeiro tem a receita, com a receita você tira todos os seus custos, cai para o lucro. E o que o seu lucro tem que virar para dentro da sua empresa? Patrimônio. E é exatamente essas três coisas que a gente vai observar quando a gente for classificar uma empresa em crescimento lento, rápido, cíclica ou em recuperação. É como se formam as receitas, lucros e patrimônio, que é o que a gente vê que é fundamental para todas as empresas. Então aqui a gente tem 3 gráficos. Deixa eu trazer aqui. Vão ser 3 gráficos aqui, 3 gráficos aqui, 3 gráficos aqui e 3 aqui, que eu vou montar aqui agora para você. O que significa cada gráfico aqui? Eu vou colocar só
o R de receita, o L de lucro, P de patrimônio. Receita, lucro, patrimônio. Receita, lucro e patrimônio. Anota isso aqui, porque é fundamental para você saber analisar todos esses tipos de empresa. O que vai acontecer com as empresas de crescimento lento? Empresas de crescimento lento possuem crescimento lento. Então, geralmente, a gente vê a receita assim, ó, crescendo pouquinho. O lucro, a gente vai ver assim também, geralmente, crescendo bem pouquinho. E o patrimônio também, crescendo bem pouco. Já nas empresas de crescimento rápido, a gente já consegue ver isso acontecendo ao longo do tempo. São empresas que crescem exponencialmente suas receitas. Geralmente o lucro também, mas o lucro começa depois a vir. E, por fim, o patrimônio, ele cresce muito, o equity aqui cresce demais nas empresas de crescimento rápido. Quando a gente vai falar das cíclicas, as receitas são bem sazonais ao longo dos anos. Horas elas estão boas, horas nem tanto. A mesma coisa acontece com o lucro, mas às vezes até pode ficar negativo aqui o lucro e voltar. Fica com prejuízo por um tempo e volta. E no patrimônio a gente pode ver tanto um crescimento lento, porque ela aprendeu a lidar com isso, ou a gente também pode ver o mesmo comportamento. Depende do quão dependente da receita é esse patrimônio, ou se é uma empresa mais antiga e já não depende mais tanto. E as empresas em recuperação geralmente têm uma receita que veio caindo, um lucro que não existe mais, é um prejuízo puro, e patrimônio também caindo aqui, às vezes até negativo no patrimônio também. E por que muda? O que é que muda em todos esses tipos de empresa? A partir do momento que você tem cada um tipo de formação, você, consequentemente, tem que analisar elas de um jeito diferente. Não adianta eu analisar uma empresa em recuperação do mesmo jeito que eu analiso uma empresa de crescimento lento. Por quê? São tipos de empresas diferentes. Elas vivem momentos diferentes. Eu fazer uma compra barata de uma empresa em recuperação é diferente de fazer uma compra barata de uma empresa de crescimento lento. E é exatamente por isso que eu não posso chegar aqui e falar assim, compre empresas abaixo do PVPA de 1, compre empresas com PL de 5, compre empresas com dividend yield de 7. Não existe isso. Se eu estiver falando números soltos para você, você vai comprar uma empresa cíclica na hora que ela está com dividend yield de 7% e vai passar 3 anos sem receber dividendos. Porque os dividendos caíram, porque o lucro caiu aqui também. Não existe analisar todos esses tipos de empresa da mesma forma. Mas aqui eu vou te falar como você vai analisar cada uma delas, quais são os principais indicadores para cada uma delas, para você começar a entender um pouco mais de como você vai comprar empresas baratas. Aqui, na empresa de crescimento lento, a gente vai observar o indicador chamado P, que é preço sobre, preço sobre VPA. O que é o VPA? É o valor patrimonial por ação. Jean, o que é valor patrimonial por ação? Toda empresa tem patrimônio. É o patrimônio que a gente está falando aqui, ó. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Imagina o seguinte. Imagina que você tem uma casa. A sua casa é um bem que você tem, algo que você tem. Isso é o ativo. Só que, ao mesmo tempo, você tem um financiamento. O financiamento é uma dívida que você tem. Isso é um passivo. O que de fato é seu? É a casa, o valor da casa, menos o valor da sua dívida. Se você tem o valor da casa, por exemplo, de 500 mil, e você ainda tem 200 mil para pagamentos no financiamento, você tem 300 mil daquela casa. Você não tem os 500 mil da casa, é os 500 mil da casa menos o valor do financiamento.
que é o seu patrimônio. O patrimônio é exatamente isso, tudo que uma empresa tem, menos tudo que uma empresa deve. Isso é o patrimônio líquido, e é exatamente isso que a gente vai observar aqui. Qual é o patrimônio líquido em cada ação? É o VPA, valor patrimonial por ação. E qual que é o preço desse patrimônio? É o PVPA. Aqui é o preço da ação sobre o valor patrimonial. Aqui a gente descobre qual é o preço que o mercado paga hoje por cada real de patrimônio. Então, por exemplo, se aqui eu tenho o preço de, por exemplo, Vale, R$ 63. Ou, por exemplo, ExxonMobil. Digamos que a ExxonMobil está R$ 100. R$ 100 por ação. E, ao mesmo tempo, eu tenho um patrimônio de 200, ou melhor, eu tenho um patrimônio de 50 dólares por ação, $100 por ação eu pago de preço, $50 por ação eu tenho de patrimônio. Então, o que significa isso? O mercado está pagando R$ 100 e comprando R$ 50 de patrimônio. Poxa, Jean, isso é muito caro. O mercado está maluco. Como que ele está pagando 2 vezes o patrimônio da empresa? Não tem problema nisso. Isso é normal. Por quê? Porque as empresas crescem. Então o mercado já observa que além do patrimônio, ela ainda tem lucros, ela pode dar dividendos, então eu estou comprando um patrimônio que me gera dividendos, isso tem mais valor, ela pode crescer ao longo do tempo, não tem problema nenhum. Empresas de crescimento lento terem um PVPA um pouco além de 1, 2, 3, isso não tem problema. O que você vai ficar de olho aqui? Esse PVPA aqui no final das contas, então, foi de 2. Pronto, você tem um PVPA de 2. Observe quanto o mercado pagou pelo patrimônio dessa empresa ao longo do tempo. Qual foi o PVPA médio dessa empresa? Por quê? Vamos falar o seguinte, esse é o PVPA. Horas ele está baixo, horas ele está alto. Horas ele está baixo, horas ele está alto, horas ele está baixo, horas ele está alto. Esse é o PVPA de uma empresa. Por que ele horas está baixo, horas está alto? O patrimônio da empresa oscilou? Não, o patrimônio da empresa cresceu lento aqui. Tá pouquinho. O que oscilou? O preço da ação. O preço da ação foi que oscilou e por isso a gente tem esse PVPA dessa forma. E o que acontece com esse PVPA? Digamos que aqui em cima é o mercado pagando, aqui embaixo é o mercado pagando R$ 2 por ação, por patrimônio. Ele está pagando 2 vezes o patrimônio, como é esse caso aqui. Quando está aqui embaixo, ele paga 2 vezes o patrimônio. Já quando ele está aqui em cima, ele paga 3 vezes o patrimônio. O que acontece quando eu vejo isso? Eu já identifico que aqui em cima é caro, aqui embaixo é barato. E qual que é a média desses dois? Aqui no meio, eu tenho o mercado pagando 2,5. Jean, eu vou rever essa aula, mas eu quero entender isso aqui. O que é esse 2,5? Esse 2,5 é o quanto o mercado paga em média para cada real de patrimônio dessa empresa. O que significa isso? Seguinte, quando o mercado paga R$ 2,5 ou $2,5 por cada R$ 1 de patrimônio, a empresa está no seu preço justo. A empresa está no seu preço justo. E agora que o mercado está abaixo da média, eu estou pagando barato pelo patrimônio dessa empresa. Então, o que acontece? Eu estou pagando $2 por patrimônio, sendo que o mercado sempre paga $2,5. Será que eu não posso surfar dos meus $2 de patrimônio que o mercado está pagando para ir para os meus $2,5 que o mercado sempre paga? Isso é investir. Comprar empresas com desconto e levar elas até o seu preço justo. O mercado sempre paga 2,5. A empresa está hoje 2 pelo seu patrimônio. Vamos surfar isso, vamos comprar esse patrimônio descontado. É como se eu comprasse uma casa
que vale 250 mil e estivesse pagando 200 mil. Eu tenho 50 mil de lucro pela frente. É exatamente isso que é uma empresa descontada. Quando eu estou falando de crescimento lento. Quando estou falando de empresa de crescimento lento, eu não tenho motivos para acreditar que esse patrimônio, por exemplo, vai, cair. Porque se ele cair, ferrou. Porque aí eu tenho muito menos patrimônio, esse patrimônio eu paguei, ele já, acaba o patrimônio, isso aqui já sobe de vez. Então eu não posso acreditar que o patrimônio dela vai cair. Por isso tem que ser na empresa de crescimento lento. Agora, Jean, eu vou fazer isso para uma empresa cíclica. Não vale a pena você olhar PVPA de uma empresa cíclica. Por quê? Porque ela vai vir daqui para cá sem mudar o preço ou caindo o preço. Por quê? Porque o patrimônio vai cair. O patrimônio não pode cair para você ganhar dinheiro aqui. Você vai ganhar dinheiro com o aumento do preço e não com a queda, com queda do patrimônio você não vai ganhar dinheiro nenhum. É sempre com o aumento do preço. Então aqui, se eu pago R$100 e eu tenho um PVPA de 2, eu estou comprando uma ação por R$100 e para eu ter aqui 2,5, para eu ter essa relação de 2,5, eu vou ter que ter um aumento aqui de 25%. De 25%. E para eu ter um aumento de 25%, eu vou de 100 para 125. Então, ao invés desse 100 aqui, aí o preço andou, foi para 100. Peraí. Foi para 125. Deixa eu colocar no preto. 125. E aí sim eu tive 2,5 de PVPA. O preço subiu 25. O preço subiu $25. Eu tive aqui então um preço vindo de 100 para 125 e com o preço vindo para 125 eu tive 25% de lucro nessa operação. Tive 25% de lucro nessa operação e ainda tem um a mais. Geralmente empresas que são de crescimento lento pagam dividendo. Então aqui eu ainda tenho o meu dividendinho. Que se for em um ano, por exemplo, eu posso ter um dividendo aqui de mais 5%, que seja. Eu tive 25% na valorização, mais 5%. 30% no total nesse um ano investindo nessa empresa. Esse é o potencial das empresas de crescimento lento. E geralmente as empresas de crescimento lento são as empresas mais seguras do mercado. Né? Empresas mais seguras. Nos Estados Unidos, a gente pode classificar como empresa de crescimento lento, talvez uma Morgan Stanley, uma Coca-Cola, uma PepsiCo, enfim, tem inúmeras empresas de crescimento lento, uma ExxonMobil, inúmeras empresas de crescimento lento que você vai poder fazer essa conta. Ver qual foi a média que o mercado pagou pelo patrimônio daquela empresa e eu vou pagar abaixo dessa média. E eu vou surfar até essa média, vou conseguir um retorno em cima disso e eu ainda ganho dividendos nesse caminho. O dividendos vira um a mais, cada vez mais. E aí sim, se você quer montar uma carteira de dividendos, foque também nesse tipo de compra, porque assim você está sempre comprando patrimônio barato e gerando um dividendo cada vez maior. Show de bola! Agora a gente vai falar sobre as empresas de crescimento rápido. O que é uma empresa de crescimento rápido? Empresas de crescimento rápido são aquelas que crescem rapidamente. Seus lucros, patrimônio e receita. Elas estão sempre reinvestindo seus lucros, receita, ampliando suas franquias, aumentando suas unidades, crescendo de verdade para ter um crescimento acima de 15% ao ano nos seus lucros, receitas, patrimônio. E por isso a gente não pode olhar para o PVPA. Porque se eu for olhar para o PVPA de uma empresa de crescimento rápido, o patrimônio está sempre subindo. O PVPA vai estar nas alturas.
que eu vou olhar para uma empresa de crescimento rápido? Eu vou olhar para o PL. O que é PL, Jean? Partido Liberal? Não. PL, preço sobre lucro por ação. Você vai pegar o lucro dessa empresa, o lucro líquido dessa empresa, dividir pelo número de ações e vai chegar no lucro por ação. E o preço da ação é o preço da cotação. Quando você ver aqui, digamos que a empresa está hoje digamos que uma empresa de crescimento rápido, um Meta da vida, um Facebook da vida, está $300. Digamos que ela está $300. Só que a empresa, no último ano, ela lucrou aqui $15. $15 por ação. Toda a ação dessa empresa lucrou $15. Então aqui a gente tem um PL de 20. Por quê? 15 vezes 20 vai dar 300. Então a gente vai ver que aqui a gente tem um PL de 20. Jean, o que significa esse PL de 20? Para empresas de crescimento rápido, o PL significa quantos por cento o mercado espera que essa empresa cresça. Então, se eu tenho um PL de 20, o mercado acredita que essa empresa vai ter 20%. Quando estou falando de crescimento aqui, eu estou falando de 20%. Beleza. Estou falando de 20% quando estou falando desse crescimento. Qual é o crescimento de lucros, receita e patrimônio de Meta, de Facebook? Aí eu observo aqui qual foi o crescimento ao ano dessas empresas. E quando eu observo esse fato, eu vejo que o crescimento delas foi de 35%. Espera aí, Jean, mas a empresa cresceu 35% e o mercado está esperando agora que ela cresça 20%? Exato. Isso é desconto para a gente. Essa diferença entre esses 20 e esses 35 ao longo do tempo gera um desconto para a gente. Qual que é o preço justo de Facebook, então? É o PL de 35. Aqui esse número tinha que dar 35 e não 20. Então, para que isso se corrija, o preço da ação tem que subir. E tem que subir rápido, porque senão o lucro por ação vai subir e isso vai ficar mais discrepante e o preço vai ter que subir mais ainda. E isso gera para a gente retornos fantásticos. Eu vou fazer um exercício com você. Se eu tiver aqui, com esse mesmo lucro, o PL de 35, eu vou estar subindo essa ação de 300 para o seguinte. Eu vou subir de 300 para 525. Então, eu comprei a empresa a 300 e eu fui para 525. Eu fui para 525. 75% de alta. Aqui eu tive 75% de lucro. Esse é o potencial das empresas de crescimento rápido. Eu estou comprando com desconto no crescimento dela, na expectativa de crescimento. Poxa, a empresa sempre cresceu 35%. O mercado acredita que ela vai crescer 20%. Eu vejo que isso não faz sentido, que é um medo do mercado demasiado. Compro a empresa descontada e vou levar ela até ela ficar sem desconto, que
eu tenho 75%. E quanto mais ela cresce os lucros, mais isso sobe. Foi dessa forma que no ano de 2022 eu comprei Meta e no ano passado eu realizei Meta com 175% de retorno. Foi por conta disso, tá? Eu comprei Meta a $125 e vendi ela a $320. Então a gente tem que ficar bem atento, porque isso é muito potencial e é exatamente nisso que a gente vai observar. Qual é a taxa de crescimento? Qual que é o PL? Qual que é o PR? Pode ser também. A gente vai observar isso e aí depois a gente vai fazer algumas análises de endividamento para fechar o negócio. Empresas cíclicas. Empresas cíclicas, elas têm uma dinâmica meio diferente aqui e um pouquinho mais difícil também. Empresas cíclicas, elas são muito difíceis, então se você está começando agora na análise fundamentalista, se você está começando agora nos investimentos, começa por esses dois que eu já abordei, porque as empresas cíclicas são mais difíceis. Como Peter Lynch fala, empresas cíclicas, se você domina, você tem ótimos retornos e quase nada de risco, mas se você não domina, você tem muito risco e quase nada de retorno. Então, toma bastante cuidado com as empresas cíclicas, porque elas funcionam da seguinte maneira. Aqui, a gente tem que observar o preço dessa empresa. E com base no preço, digamos que ela tem esse gráfico aqui de preço. Você vai começar a observar quais eram os indicadores dela quando ela estava nesse momento e nesse momento e nesse, e ver correlações. Por exemplo, Jean, quando eu comecei a fazer isso e eu percebi que quando eu estava nesse preço de cima aqui, eu tinha um LPA de 5. Já quando eu estava nesse preço aqui de baixo, eu tinha um LPA, lucro por ação, de 1. Por isso que ela estava tão baixa. E aí depois ela subiu de novo aqui e chegou nesse topo, ela estava com LPA de novo em 5,50. E quando caiu de novo aqui, chegou num lucro por ação de 1,50. Espera aí, eu tenho uma correlação aqui então. Quando ela está lucrando muito, ela está formando topos. Quando ela está lucrando pouco, ela está formando fundos. Então eu tenho que observar nessa empresa quais os momentos que ela está lucrando pouco. Porque aqui aconteceu alguma coisa que ela está lucrando pouco por conta do ciclo de mercado, com base no ciclo dessa empresa. E eu tenho que comprar ela quando ela está lucrando pouco. Para quê? Para surfar o caminho de quando ela começar a lucrar muito. Que aí quando ela lucrar muito, aí eu ganho mais dinheiro, eu tenho base. E às vezes a correlação vai estar com lucro, às vezes a correlação vai estar com patrimônio, às vezes a correlação vai estar com a receita. Você tem que ver em cada empresa como isso acontece quando você identificar que ela é uma empresa cíclica. E uma empresa em recuperação, Jean? Uma empresa em recuperação, ela já está ferrada. Agora você vai ter que observar o que ela vai ter que fazer para melhorar. E o que ela vai fazer para melhorar? Você vai olhar como funcionam as margens de lucro. As margens. Aqui você vai olhar margem, tanto margem bruta como líquida. Você vai olhar dentro dessas margens como elas progridem ao longo do tempo. Você tem que ver se elas evoluem, se elas melhoram ao longo do tempo. Por quê? Porque essa empresa ela já não tem patrimônio, ela já está ferrada, ela já está endividada. O que ela tem que fazer para pagar dívidas? Ter lucro. Começar a ter margem para pagamento de dívidas. E ela vai ter benefício fiscal para isso. O governo vai dar esses benefícios para ela. Então, começa a observar se ela vem progredindo nas margens. Se a margem de lucro bruta ou líquida começarem a aumentar, então, em um ano, eu estou observando que ela está com
50% de margem bruta. No outro ano, eu já estou observando que ela está com 60%. Ou em alguns trimestres depois, está com 60%, 65%, 70%. Opa, o que essa empresa está fazendo para melhorar a margem bruta dela? O que ela está fazendo para melhorar a margem EBITDA dela? O que ela está fazendo para melhorar a margem líquida dela? E assim você encontra grandes potenciais de retorno, de turnover, que a gente fala dentro do mercado, de recuperar essa empresa, de trazê-la para cima, de fazer dela uma empresa campeã. E é exatamente fazendo dessa empresa uma empresa campeã que a gente tem muitos retornos. Um caso excelente para a gente explanar aqui, que muita gente do Brasil conhece, é a Magazine Luiza. A Magazine Luiza foi um caso em recuperação. Em 2015, ela ficou muito difícil o mercado para ela, o juro subiu muito, ela ficou muito endividada e ela ficou meio com patrimônio arrebentado. O que aconteceu? Começaram um processo de reestruturação, digitalização da Magazine Luiza e ela começou a melhorar as suas margens. Quem começou a perceber isso mais rápido, começou a comprar a empresa em 2015, em 2016 e viu ela se recuperar até ela pagar dívidas. Ela já tinha lucro e ela pagava dívidas. E a partir daquele momento, ela deixou de ser uma empresa em recuperação. Ela virou uma empresa de crescimento rápido. Então, ela deixou de ser uma empresa em recuperação, virou uma empresa de crescimento rápido e aí ela foi arrebentando, crescendo muito. E ela chegou a crescer 15.000%, desde a sua baixa, quando ela era uma empresa em recuperação, até quando ela virou uma empresa de crescimento rápido já consolidada. Então, é isso que é o potencial das empresas em recuperação. Mas não se engane, a maioria das empresas em recuperação quebram. Então, por isso, a gente tem que observar muito atento como funciona essa progressão de margem, como isso vai acontecer trimestre a trimestre, relatório após relatório. E aí, com isso, a gente tem muito mais conforto para investir nesses tipos de empresa. Por isso, quando você estiver investindo, agora passando um insight mais que final, mais que fenomenal aqui para você, quando você estiver investindo na sua carteira, posicione mais empresas de crescimento lento, um pouco de empresa de crescimento rápido, um pouco de empresa cíclica e bem pouquinho de empresas em recuperação. As empresas em recuperação têm que significar baixíssimo percentual na sua carteira. As empresas cíclicas, comece com um pouquinho. Se você virar um especialista, você pode colocar mais. As empresas de crescimento lento, use e abuse, encontra desconto e compra. Encontra desconto e compra, porque são empresas seguras, consolidadas no mercado, elas vão pagar pelo seu tempo com os dividendos, elas valem a pena. E as empresas de crescimento rápido vão estar rebentando também, só que elas são um pouquinho mais arriscadas também, a volatilidade dela é maior. Se você está começando como investidor, você pode sentir um pouco o seu estômago um pouco embrulhado, dependendo do balanço da empresa de crescimento rápido. Então, posiciona mais em crescimento lento, depois vai para crescimento rápido, cíclicas, em recuperação. Nessa ordem vai ser o melhor para você, o melhor insight para você. Jean, onde que eu aprendo, como eu aprendo essa visão, como eu especializo nessa visão? Primeiro, vai se inscrever no meu canal do YouTube, Jean Nascimento, vai seguir o meu Instagram, jean.a.nascimento, que eu estou sempre falando por lá de como você vai cada vez investir melhor. Esse estudo, dessa forma que eu trago por aqui, não tem livros que vai te trazer dessa forma, porque foi formado por mim essa metodologia. Algumas referências é o Peter Lynch, por exemplo, no seu livro, O Jeito Peter Lynch de Investir. Tem outros autores que me ajudaram a fomentar isso aqui, mas a consolidar isso dessa forma fui eu, através dos meus investimentos, tendo retorno ano após ano, principalmente no mercado americano, que eu consegui 31,9% ao ano nos últimos 6 anos aí de investimentos. Então, fica atento, aprende cada vez mais, absorve, reassiste essa aula aqui
porque está valendo muito a pena. Isso aqui é conteúdo de altíssima qualidade que você não encontra dentro do mercado e que você consegue fazer uma gestão de recurso muito avançada com isso. Se especializando nisso aqui, se especializando em outros conceitos de mercado, você consegue fazer milhões, consegue investir milhões sem ter a preocupação de, poxa, será que quando eu tiver 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, 300 mil dólares, 1 milhão de reais, eu vou ter preocupação de não conseguir investir dessa forma? Não. Aqui você consegue investir dessa forma, independente do tamanho do seu patrimônio, porque é a forma que grandes gestores de sucesso investiram. É a forma que grandes gestores de sucesso criaram fortunas e geriram os fundos de investimento em ação. Então, assiste, reassiste, porque é conteúdo Prime que eu trago para você aqui na Visão de Investidores. E vamos voltar para a nossa cadeirinha? Vamos voltar para a nossa cadeirinha que eu vou conversar um pouquinho agora com você antes de terminar o nosso Visão de Investidores.